Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Karina Costa Dias e hoje eu vim aqui conversar com vocês, pessoal, sobre um tema que eu acho muito importante e muito pouco conversado hoje em dia. Na verdade, o atendimento humanizado é muito falado, eu mesma trato bastante esse assunto aqui com vocês, mas eu acho que ainda tem algo mais a ser dito. Essa semana eu fiz lá no meu Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, eu conversei com vocês a respeito do último atendimento do paciente. Quantos de nós fazemos parte, muitas vezes, da última conversa em vida desse paciente e a gente às vezes não se dá por conta disso, né? Eu acho que é importante que os profissionais tenham isso mais claro em mente, que todo último atendimento, né, todo momento que a gente se despede do nosso paciente pode ser o último momento em vida desse paciente. Eu vou dividir com vocês um relato meu, na minha época de trabalhar em UTI. Eu trabalhei na UTI Covid, em 2 hospitais diferentes, e eu tive diversas situações em que os pacientes precisavam ser entubados, né? Isso foi muito comum no Covid, infelizmente. E uma vez teve uma senhora que me marcou muito. Ela estava muito nervosa, com muito medo de ser entubada, e, e eu lembro que eu precisava acalmar ela de alguma forma. Me angustiou ver uma pessoa tão querida, tão doce, uma senhora já idosa, e com tanto medo, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, vamos conversar. O que a senhora faz quando a senhora não está no hospital e está muito assustada, está muito preocupada, né? Como a senhora está agora. O que a senhora faz quando a senhora não está no hospital? Se fosse uma situação da sua vida de rotina, né? E aí ela falou para mim, eu rezo, minha filha, eu rezo. Eu falei assim, então vamos rezar. Eu rezo com a senhora. E aí, pessoal, independente de religião, sabe, pessoal, não é o momento de você julgar, mas e nem questionar aquela religião do paciente. Mas eu falei para ela, eu vou rezar com a senhora. E aí eu dei a mão para ela, dei as mãos nela, né? Lógico que a gente estava vestido, encapotado daquela forma para prevenir o Covid, a transmissão do Covid. E aí a gente começou a rezar. Ela quis rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu rezei junto com ela. E aí eu perguntei, e aí, a senhora se acalmou agora? E ela falou assim, sim, minha filha, eu estou muito mais calma. Eu falei, então pronto, então agora eu vou pedir para a senhora manter essa calma, né? Não se acalmar, porque eu já tinha se acalmado com a oração, mas manter a calma. A gente vai entubar a senhora, a gente precisa que o pulmão da senhora tenha tempo para melhorar, né? Expliquei tudo o que precisa ser explicado para o paciente naquele momento. E aí nós entubamos essa paciente e infelizmente ela veio a óbito 5 dias depois, 5 ou 6 dias depois, eu não lembro exatamente. E aquilo me marcou muito. Eu lembrei daquele momento quando eu fiquei sabendo, né? Cheguei para o meu plantão e fiquei sabendo que ela tinha falecido. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a última conversa da vida daquela senhora, tão querida, tão doce, e o amor da vida de tantas pessoas, foi a conversa comigo, onde nós pudemos rezar, onde eu pude rezar com ela, as orações que ela tinha vontade naquele momento. Então, o quanto isso é importante, pessoal, o quanto é uma honra a gente ter esse momento. Quantas famílias gostariam, tanto no Covid quanto em outras doenças, né? De ter a oportunidade de ser a última conversa daquele pai, daquele avô, daquela mãe, daquela avó, daquela esposa, daquele filho, e não puderam ser, né? E nós, terapeutas da área da saúde, nós temos essa oportunidade. Aliás, muitas vezes nós somos a última conversa de um paciente, né, durante a sua vida. Então eu queria trazer para vocês aqui essa reflexão do quanto é importante nós estarmos preparados para esse momento. É claro que a nossa rotina de trabalho é puxada, tanto faz em hospital ou em clínica, né, ou em atendimento domiciliar. É claro que o profissional da área da saúde é um profissional que, de maneira geral, é sobrecarregado, né, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Mas a verdade é que o nosso trabalho é essencial que nós tenhamos humanidade, que nós sejamos solidários, gentis, carinhosos. Eu comentei com vocês já aqui também o quanto eu já fui criticada por eu ser tão carinhosa e tão, né, eu não sei, ou simpática talvez, não sei. Eu gosto muito de conversar com meus pacientes, saber da vida deles, ter a delicadeza de perguntar, né, como está seu marido, seus filhos estão bem? E os pacientes gostam, gente. O atendimento em saúde vem junto essa questão da vida pessoal do paciente, já que a gente sabe o quanto as emoções influenciam nas reações químicas do organismo, né? Existem pessoas que ainda falam, né, tal sintoma é psicológico, desconsiderando toda a fisiologia química que existe por trás de uma emoção, né?
Quantos esquecem que as emoções são reações químicas dentro do nosso cérebro, né? Então, eu acho muito importante trazer isso aqui no nosso canal para a gente conversar, para que vocês estejam sempre ligados, né? E prontos para, apesar de ser só mais um plantão, só mais um dia de trabalho, nós lembrarmos que às vezes o nosso dia de trabalho pode ser a última conversa em vida de alguém. Que nós estejamos prontos para isso e quando não souber como agir, ajam com o coração. Ajam como gostariam que agissem com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Dessa forma a gente não erra nunca, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que eu tenha trazido aí uma sementinha novamente do bom atendimento, né, e do atendimento com diferencial, tá bom? Até a próxima!